Pois boa noite, dona Ana Carolina da Conceição Totti, Marquiane Barros e Mariane Soares. Obrigado pela participação. E os demais vão ter que olhar as transparências e olhar essa videoaula aqui que nós estamos gravando. Pois pronto, nós hoje vamos falar de sistemas de status sociais e os papéis também, né? Porque nós temos o status social e o papel social das pessoas na sociedade. Como nós já começamos a conversar, o, o status na sociedade ou no grupo social, ele é uma posição que o indivíduo ocupa no grupo ou na sociedade. É isso que se denomina status sociais. Por exemplo, numa empresa, você tem o patrão e os empregados. Ali existe uma chamada hierarquia. Lá na empresa tem um gráfico que eles chamam fluxograma, que é uma demonstração da posição de cada pessoa. Onde lá em cima está o diretor, o presidente, aí vem diretor-gerente, aí vem gerente de venda, gerente esse, gerente aquele, chefe esse, chefe aquele, até chegar no pequeno, como se diz. Pois ali são os status, todos são status. Tem os status mais elevados e os menos elevados. De forma que, por exemplo, como nós já comentamos aqui, fiz a pergunta a vocês. Em uma empresa, o dono, o patrão, ele tem direitos e deveres, assim como qualquer empregado. Mas ele tem privilégios, né? Ele tem uma sala com refrigeração boa, ele tem uma secretária ou um secretário, e ele tem um carro, né? Melhor que o dos empregados. Boa noite, acho que entrou mais alguém. Então, ele tem regalias, como se diz, privilégios, que outros funcionários não têm na empresa. Em uma escola, tem as pessoas, né? Tem os diretores, os professores, os alunos, os funcionários, o corpo técnico, pedagógico, são as pessoas da secretaria. Então, ali cada um tem sua posição naquele grupo social. E esta posição, aquele lugar social, é que nós chamamos de status sociais. É escrito status, não é nem da língua portuguesa, mas entrou para a língua portuguesa. E também tem o papel social. Nós vamos hoje falar dos dois. Primeiro falando do status, que é essa posição ocupada pelo indivíduo na sociedade ou no grupo social. Então, o status, ele implica direitos, mas também deveres. Não pense que é ser só bonito, não. Tem que ter responsabilidade, tem que ter... A pessoa tem um status elevado, por exemplo, ele tem muita responsabilidade também. É para ter sobre os demais, ele é chefe de todo mundo. Ele, vamos supor, um dono de uma empresa, ele tem que produzir para a empresa e para poder pagar os funcionários e para poder a empresa sobreviver, senão, além dos empregados, ele também vai sofrer sem o meio de vida dele. Por isso é que se diz que uma empresa tem função social. Tem gente que pensa que ser empresário é só ser bonitão, ser rico, mas não é. Aquilo ali tem uma função social, que é a de gerar empregos, renda. Entendeu? Pois pronto. Dentro de uma empresa, no âmbito de uma empresa, melhor falando, existem os status. Em uma escola existem os status. Em uma família existem os status. É o chefe da família, o pai de família, a mãe de família, o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo. Quer dizer,
de certa forma, existem essas diferenciações dentro do grupo. Lembre sempre da questão do grupo social. Um exemplo muito próximo de grupo social, exatamente esses grupos, família, igreja, trabalho, bairro, e a comunidade como um todo, em uma pequena cidade onde a gente mora, ou numa grande cidade. Né? Tem sempre aquele conjunto de pessoas, que ali que é o grupo social. Pois pronto. Então, gente, falando assim, nas posições, os diretores de uma grande empresa, por exemplo, eles gozam de certas regalias. São altos rendimentos, tem um veículo à disposição. Então, assim, de acordo com o grau, com o patamar, ou que seja o status dele na empresa, o nível da função dele, o cargo, né, como se diz, ele tem algumas regalias para poder corresponder àqueles deveres dele, certo? Ou seja, o que ele tem como regalia são direitos. Cada direito, você não já viu dizer que cada direito corresponde a um dever? Vocês já viram isso? Pode falar. Já ouvi falar, já. Pois é, isso é uma lógica. Todo direito corresponde a um dever. Quer dizer, se eu tenho o direito de receber salário do Estado, como eu recebo, eu tenho um direito. Desculpa, se eu tenho o direito de receber salário, eu tenho um dever, uma obrigação de trabalhar. Posso receber sem trabalhar, não. Se você vê alguém recebendo sem trabalhar, não está certo. Com as regras, né, com as normas, com as leis. E é isso. Então, esse diretor de uma grande empresa, ele tem esses de cargo mais elevados, eles têm essas regalias que outros funcionários não têm. São vantagens que outros funcionários não têm. Ou seja, os status deles, desses diretores, eles são mais elevados que os status de alguém que não tem aquelas regalias, não está naquela função, naquele nível funcional chamado. Pois pronto. E, às vezes, esses diretores, esses grandes funcionários, eles têm medo de perder esses status. E, para não perdê-los, às vezes eles tomam decisões que até, como é que se diz, prejudicam os menores. Tem que mostrar resultados. Uma loja, por exemplo, tem que mostrar resultados. Aí está tendo muitos funcionários, muitos vendedores e poucas vendas. O que ele faz? Manda embora uma parte. Porque ele tem que prestar conta com aquilo. O negócio não pode quebrar na mão dele, como se diz. E ele tem aquele poder, né? Porque se ele não fizer aquilo, quem vai é ele. Tá certo? Aí, para ele não perder, ele muitas vezes ele toma decisões difíceis em favor da empresa. Tá certo? Tem uma coisa assim, ó, nós estudamos filosofia, hoje é sociologia, nossa aula aqui está sendo sociologia. Na filosofia, nós falamos muito na palavra razão. O que é a razão? A razão, ela vem de o raciocínio científico, racional, lógico, né? Tem duas dimensões que se contrariam, assim dizendo. É razão e emoção. Vocês sabem disso, não sabem? Dizem assim, que uma empresa, por exemplo, ela prevalece a razão. Porque é mediante essa razão
e ela sobrevive, ela não pode ter emoção. As pessoas têm razão, as instituições... Desculpa, as pessoas sentem emoções, mas as instituições, elas têm razão. Elas agem pela razão, pela ciência. É assim. E essas decisões, com base nessa razão, elas são tomadas por esses altos funcionários. Elas são tomadas pelos altos executivos que são pagos, né? Que são contratados para fazer isso. Você, às vezes, toma, como diz o povo aí, toma de conta de um negócio de alguém que nem aí mora, e você tem que prestar contas. Com tudo direitinho. Então, você tem aquele status, mas você tem aquelas obrigações de fazer a coisa dar tudo certinho. Vocês estão entendendo, né? Pronto. Então, assim, na sociedade, o indivíduo ele ocupa tantos status quanto são os grupos sociais a que pertence. Por exemplo, tem um pai de família. Uma família, é um grupo social. E eu já falei para vocês que no grupo social, todo grupo tem uns status variados, né? Os mais altos, os mais baixos. Numa família, de quem é que tem o status mais elevado? Não é o pai e a mãe? Pois pronto. Então, falar do pai de família, né? Ou da mãe de família, que tem família. A maioria das famílias hoje só tem mãe de família. Às vezes o pai é ausente. A mãe é quem sempre está mais presente. Pois pronto, vamos falar de uma mãe de família. Ela já, por si, ela já tem um status elevado na família. Ela é quem diz, ela é quem decide pelos filhos. Por quê? Porque os filhos são menores, às vezes. Eles não têm discernimento ainda, não têm maturidade para tomar conta de sua vida, como se diz. Aí é a mãe quem toma essa decisão por ele. Por isso ela é quem tem o maior status mais elevado na família. Depois vem um irmão, o filho mais velho, a filha, e aí vai descendo até o caçula. De modo que entre o caçula e o mais velho, existe uma diferença de status. Compreenderam agora? Sim, professor, estou entendendo. Pronto, pois essa mesma mãe de família, vamos supor que ela seja funcionária, né? Ela trabalhe. E ela seja gerente de vendas de uma loja. Aí ela já tem dois status. Tem um dentro da família e tem outro na loja, porque lá ela tem uma função de comando, como se diz. Ela lidera outros funcionários. Ela é funcionária como outro qualquer, mas com essa diferença de ser a líder. É a gerente, toma decisões sobre os demais. Em relação aos demais, aliás. Aí essa mesma mãe de família, isso aí ela já tem dois status. Essa mesma mãe de família, ela participa de uma igreja, onde lá ela pode participar de uma diretoria também. Aí dentro da igreja, outro status. A pessoa já tem três status. Aí tem uma associação de moradores. Lá está ela novamente. Na diretoria, né? A associação tem o presidente, vice-presidente, secretário disso, secretário daquilo. E ela está numa dessas funções. Ela já está com 4 status. Porque olha só, o status ele está ligado ao grupo social. Considerando a sociedade como um todo, que nós falamos bem no início, é exatamente aquilo, a pessoa quer se destacar, o status ele é compreendido assim também. Ser a mais importante da cidade,
povoado, lugar, tal, aquela... de ser top, como se diz, né? Hoje uma pessoa top é uma pessoa que, que tem um status elevado na sociedade. Vocês estão compreendendo, né? Então, assim, veja que o status ele está diretamente ligado ao grupo social. Aí nós vamos já falar também como se conseguem esses status. Você tem um status. Tem duas formas de conseguir esse status. Ele chama, uma forma é ele ser atribuído a você. Atribuído, você tem um direito, você nasce dentro de uma família que já está, como é que se diz, dentro da sociedade em destaque, você herda aquilo direto. Mas tem outras formas que você adquire, você consegue trabalhando, estudando e lutando pela vida, né? Eu já mostrei para vocês a questão da pirâmide social, onde às vezes a pessoa está lá em cima, no topo da pirâmide, e desce. Por algum motivo ele perde o que tem, algum problema social, todo mundo está passivo disso. Isso pode acontecer com qualquer um. Às vezes a pessoa tem muita coisa e, de repente, por algum motivo, ele tem uma caída, né? Ou seja, ele desce na pirâmide social. Só um minuto aí, tem alguém incomodando aqui. Aí o que acontece? Da mesma forma que ele cai, que alguém cai, alguém pode subir. É um subindo e outro descendo, tá entendendo? Naquela pirâmide. Na história, a gente estuda a questão da ascensão da burguesia. Vocês já viram falar nisso. O que significa isso? Ascensão é subida. A burguesia, antigamente, eram os pobres. E eles subiram na pirâmide social e chegaram ao poder. Os da pirâmide, que estavam lá em cima, desceram para dar lugar a eles, né? Fracassaram. Só que tem um fenômeno que acontece nisso aí, que pode ser observado. Normalmente, quem perde, quem está lá em cima, no topo, no status, né? Status lá em cima, elevado e tal, que ele cai, ele sempre tem aquela... querer se manter de alguma forma, às vezes usando o nome que já teve. Vocês já viram isso? E quem consegue as coisas assim, que sobe na pirâmide, às vezes ele chega lá e tem dificuldade de impor o nome dele. Isso acontece. Então, são exemplos, eu não estou discutindo a questão de subir ou descer, estou discutindo a questão de existir isso, essas posições ocupadas, né, na sociedade. Não quer dizer que você nasceu rica, não quer dizer que você vai ser rica o resto da vida, não. Que, aliás, já está provado em pesquisas que somente 5% de quem nasce na riqueza permanece. Os demais perdem o que tem. Entendeu? É isso. É cruel. Então, assim, voltando aqui para as formas de conseguir status. Só são duas. Ou ele é atribuído, ou ele é adquirido. O status atribuído. Ele é assim, o adquirido, ele não depende de suas qualidades, né? Não depende. A pessoa já nasce dentro daquele patamar, dentro daquele status familiar e tal, e ele tem aquilo ali atribuído a ele também. Tá entendendo? Por exemplo, não estou falando só de bens materiais, não. Por exemplo, numa família, nasce um filho mais velho, nasce o outro, e outro, e outro, e nasce o caçula. Olha, lá onde ele nascer, ele vai ficar no status dele. Ele não tem culpa disso. Foi uma situação que atribuiu a própria
o próprio grupo social atribui isso a ele. Na família, o status dele não é igual ao do mais velho, nem do pai, nem da mãe. É assim. Então, o que esses status atribuídos, tem alguns fatores que influenciam nisso. Por exemplo, a idade, que eu estou falando aqui, o sexo, né? A raça, os laços parentescos e a classe social. Para, para as pessoas que têm status atribuídos, chamado também de herança. Ele já nasce. Aí tem os adquiridos, que são aqueles que dependem das qualidades pessoais da pessoa, do indivíduo. O indivíduo, a pessoa, ela procura crescer na vida. E é aí onde ele consegue status também. Quer dizer, a pessoa trabalha por muito tempo, consegue uma posição social, trabalhando, como se diz, honestamente. Você não pode negar isso a ninguém, não. Né? A pessoa progride na vida. Então é isso. Isso aí não é atribuído, não. Isso aí é adquirido na vida, na atuação na sociedade. Ele obtém isso ao longo da vida, através de competições. Por exemplo, a pessoa que estuda, faz um concurso. Só tem gente que ganha um salário mínimo, trabalhando, normal, e aí passa no concurso, vai ganhar 10 salários mínimos. Eu já ouvi falar nisso. Entendeu? Você vê hoje um estudante, daqui a 4 anos, o objetivo é isso, daqui a 4 anos ele é um profissional liberal, é um advogado, é um engenheiro, é um médico, é um dentista, é um fisioterapeuta, uma enfermeira, um professor, ou um empresário e tal, de forma que ele conseguiu aquilo ali para ele, né? Trabalhando, competindo na sociedade, que outras pessoas também procuram, não é todo mundo que consegue. Se ele consegue, é porque ele foi eficiente, né? Ele fez por onde? A história diz que na Europa, as sociedades da Idade Média, ocorria muito a questão do status atribuído, que a pessoa já nascia na nobreza, como se diz. Então, nasceu lá, já ganhou direto aquele status ali que todo mundo deseja. Ele não tem culpa. E na sociedade de hoje, né, na sociedade capitalista, que a gente chama, não é assim. Você tem que, como se diz, tem que ralar. Porque a sociedade hoje, ela estimula muito a competição. Você tem que mostrar capacidade, habilidade, para poder conseguir o status. E as pessoas buscam cada vez mais um status melhor do que o que já tem, né? Que é o chamado subir na vida. E aí, agora nós vamos falar de uma questão muito relacionada ao status, que é o papel social. Então, assim como tem o status social, aliado a ele tem o papel social do indivíduo na sociedade. Por exemplo, você mora numa rua. Qual é seu papel social? Às vezes nenhum. Não, obrigado. Mas, de repente, você faz alguma coisa, você é uma profissional que trabalha naquela rua e atende e exerce o seu papel social naquela rua.
Vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor. Olha, diz assim, papel social. Ao dar uma aula e exigir que os alunos prestem atenção, o professor está cumprindo os deveres e exercendo direitos ligados ao seu status social. Nós já vimos que na sala de aula, por exemplo, o professor tem um status, os alunos têm outros. Mas o professor tem deveres, direitos e deveres também, da mesma forma que o aluno. Papéis sociais são os comportamentos, olha só o conceito aí. Papéis sociais são os comportamentos que o grupo social espera de qualquer pessoa que ocupe certo status social. Ora, eu sou professor, estou numa turma com os alunos, vocês. Eu tenho o meu status, vocês têm o de vocês. Mas eu tenho a obrigação de exercer essa minha, como é que se diz, essa minha obrigação de forma satisfatória. Eu tenho que prestar contas, né? Eu tenho que ser digno no que faço, de forma que satisfaça vocês, né? Que vocês fiquem satisfeitos. Então, os papéis sociais são esses, os comportamentos que se espera da pessoa no grupo social. Corresponde mais precisamente às tarefas que você exerce, às atribuições inerentes ao seu status. Sou diretor da escola. Eu tenho a obrigação de conduzir a escola dentro de uma forma que todos aprendam, os alunos, todos os professores tenham boas condições de trabalho, todos os funcionários se sintam bem. E, enfim, exatamente as obrigações, né? As obrigações relacionadas ao status que eu tenho. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui de um médico. O médico, você espera do médico que ele atenda a expectativa dos pacientes. Que ele atenda os pacientes, mas que resolva a questão dos pacientes, dos doentes. É que ele se preocupe com eles. Que ele ouça as queixas dos pacientes. Que ele faça diagnósticos. Que trate as enfermidades dos pacientes. Então, isso aí é o papel social dentro do status do médico. Eu vou já passar a transparência para vocês darem uma olhada. Depois a gente volta a conversar. Mas antes disso, ele diz aqui, a proximidade, a relação entre status social e papel social, diz assim: status e papel social são coisas inseparáveis. E só os distinguimos para os fins de estudo. Não há status que não corresponda ao papel social. E não há papel social que não corresponda ao status social. Tá bom? Eu agora vou passar para vocês umas transparências. Vocês dêem uma olhada e depois a gente volta, tá certo?